puderam chegar até aqui. E graças a Deus, porque a Rita também pôde chegar até aqui. Amém. Glória ao Senhor. Eu conheço a Rita de reunião de conselho de pastores. É uma irmã casada com o pastor Arlindo, da Igreja Batista A Voz de Cristo, aqui em São Caetano. Mas é uma irmã, eu estava até comentando com meu marido essa semana, que eu tenho como característica da vida dela o fato de servir. Ela serve o tempo todo. Quem está do lado dela, quem está na frente, quem está precisando de uma ajuda, aqui está atrás dela. Enfim, ela é uma mulher que dá suporte, dá uma retaguarda, inclusive para o seu marido. Tem sido assim a vida toda, né? É uma mulher de Deus, é uma mulher que tem experimentado a graça do Senhor na sua vida e na vida da igreja, onde o Senhor colocou esse casal. Ela está aqui nessa tarde para compartilhar com a gente uma palavra, que é a experiência dela, que eu acho muito preciosa, e vocês vão ser abençoadas. Antes disso, quer dizer, ela é mineira, ama pão de queijo, trouxe pão de queijo para vocês comerem, que ela mesma faz, viu? E ela manda a massinha dela para mim, quando sobra ali, na reunião do conselho, da diretoria do conselho. Amém, querida. Querida, eu quero que você sinta à vontade. Amém. Você está na sua casa, essas são as suas irmãs, tá? Parte da sua família. Amém. Talvez você não tivesse conhecido todas ainda, mas estão aqui. E eu sei que Deus tem uma palavra para você, através de você. Já tem dado para você e através de você para nós. Amém? Amém. Fique à vontade. Obrigada. Amém. Amém. É difícil, né, falar para crianças grandes, porque estou acostumada a trabalhar com crianças pequenas. Mas Deus lançou o desafio e foi muito grande a caminhada até chegar aqui. Mas crendo, né, no poder de Deus, na graça, na autoridade, na ousadia, na unção do Espírito Santo, eu me dispus e eis-me aqui para servi-las, né? Então, nós vamos passar um momento compartilhando experiências. Às vezes, vocês vão participar também comigo, porque, como professora de criança, a gente sempre pede a participação das crianças. E tem brinde, a melhor coisa, né, que criança gosta, e adulto também. Então, vamos ficar de pé um pouquinho para a gente orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esta tarde, por este momento que o Senhor, ó Pai, marcou para que estivéssemos aqui. Fala conosco, abra nossa mente, o nosso entendimento, leva nossas mentes cativas ao Senhor, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, ó Deus, opera na vida de cada uma, que cada uma saia daqui com a porção que o Senhor preparou para cada uma das Tuas filhinhas. Para cada um que está ao alcance, Senhor, das nossas vozes, às vezes até mesmo homens, crianças, estarão nos ouvindo. Que o Senhor vá ministrando através do Teu Espírito, Senhor, a cada um deles, porque sabemos que é um momento precioso, não estamos aqui para passar tempo, mas estamos aqui para aprender do Senhor. E nós te agradecemos por este dia, por esta tarde, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. E eu vou compartilhar um versículo para a gente começar, né? Está lá em Jeremias 29, versículo 11. Tá? Podem ouvir aí, né? Depois vocês abrem em casa. Diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e orareis, e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, aqui a gente vê, nesse versículo, que o Senhor, Ele tem pensamentos a nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que a gente deseja. Eu coloquei como um tema, né, que o pastor não deu tema, não falou nada, e deixou livre, mas ele me perguntou se eu tinha um tema, e justamente eu não tinha um tema. Quando ele me colocou, né, para falar aqui, quando ele lançou o convite, eu comecei a rabiscar várias coisas.
E tudo aquilo que foi vindo ao meu coração, eu fui colocando no papel. Então, acho que de rascunho deu um livro, viu, pastor? Mas, na hora que ele me perguntou, né, justamente naquele dia, naquele momento, veio a frase assim, ó, escrevendo uma trajetória de vitória. Vamos falar juntas, assim, eu estou escrevendo uma trajetória de vitória? 1, 2, 3. Eu estou escrevendo uma trajetória de vitória. Então, por que escrevendo? Porque nós estamos vivas, nós não partimos ainda. Então, nós estamos escrevendo a nossa história, né, a nossa trajetória aqui na Terra. E essa trajetória, ela começa aqui, mas ela não tem fim. O fim é lá na eternidade, e a eternidade não tem fim. Então, a nossa trajetória é única. Eu pensei, poderia ter colocado no plural, né? Vitórias. Mas na nossa trajetória, a gente conquista várias vitórias. A nossa vida é cheia de altos e baixos. Porque à medida que a gente vai crescendo, amadurecendo na nossa vida espiritual, a gente vai conquistando vitórias. Então, escrevendo uma trajetória de vitórias. Deus, Ele nos criou, Ele nos formou, Ele nos deu o quê? Sonhos. E quando você tem projetos de Deus, quando você sonha com algo, você fica o quê? Triste? Coitadinha de mim. Não, você fica alegre, feliz, empolgada, quer contar para todo mundo os seus projetos, os seus sonhos, afirma que você vai abrir o seu salão de beleza, não é assim? Então, a gente sonha. E a gente esquece do versículo que diz o quê? No mundo tereis aflições. Ninguém planeja fracasso. A gente planeja sempre o sucesso, vai dar tudo certo. Mas a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. As aflições são várias. Pode vir uma doença, né? Um momento de desespero, um fracasso. Tudo aquilo que você sonhou pode, às vezes, ir por água abaixo. Mas Deus, Ele continua na caminhada com a gente, rumo à vitória. Ele mesmo diz o quê? A outra parte do versículo. Mas tende bom ânimo, eu venci e vocês vencerão. Então, significa o quê? Mesmo que a gente caminhe, a gente vai encontrar dificuldades, vai vir uma doença, uma depressão, algo que pode te tirar o chão, mas Deus permanece fiel, Ele é o mesmo, né? E Deus caminha conosco. Ele não nos criou o quê? Robôs. Ele nos criou seres livres, livres para escolher. Nós somos livres. Então, cabe a cada uma de nós passar por essa trajetória fazendo escolhas. E cada escolha a gente vai sofrer uma consequência. As consequências a gente sofre devido à escolha que a gente fizer, boas ou más. Então, eu comecei a pensar, né, que a Bíblia, ela é cheia de pessoas que tiveram uma trajetória de vitória ou de fracasso. Eu coloquei aqui para a gente pensar, uma dessas pessoas foi Jacó. Jacó, ele poderia ter tido uma trajetória de fracasso, mas ele não teve. Ele começou a trajetória ali, caminhando, né, um pouquinho pertinho de Deus, mas ele não tinha um relacionamento íntimo com Deus. Ele era ultrapassador, enganou seu pai. Mas Deus não desiste de Jacó, assim como Ele não desiste de nós quando a gente falha. Até o momento em que Jacó teve um encontro com o Senhor, ali no Val de Jaboque. Ali ele teve o seu nome trocado, né? Ele recebeu o quê? Na sua caminhada, a gente sabe que ele perdeu um filho, foi-lhe tirado. Ele passou anos sendo enganado que o seu filho havia sido morto. Mas no final da sua história, a gente viu que Deus o restituiu, aquele filho. Então, a gente vê que quando Deus entra na trajetória da nossa vida, Ele muda o caos, Ele transforma as vidas. Não importa se a sua trajetória começou sem Deus, Ele está aqui. A partir do momento que você reconhece que precisa dEle, Ele entra na história e Ele vai fazer a diferença. E eu
pensei também, né, no filho de Jacó, por que não? O José. José, ele tinha tudo para ter uma trajetória derrotada, fracassada. Um menino que foi tirado do seio da sua família, jogado num poço, levado como escravo, preso, mas ele confiava em Deus, ele tinha sonhos de Deus. E Deus estava com José. Onde ele ia, prosperava. Onde ele ia, todos percebiam a presença de Deus na vida dele. Assim nós também devemos ser como José. Por mais que a vida nos apresente difícil, nós devemos lutar e confiar em Deus, confiar nas suas promessas. Deus não falha. Então, eu pergunto para vocês, quem está governando a sua vida? Você está no centro ou Deus está no centro? Quem está dirigindo a sua vida? As decisões que você tem tomado no dia a dia, os seus projetos, os seus sonhos, eles estão conforme a vontade do Senhor? Vamos fazer um pouquinho, né, de uma reflexão. Abaixa sua cabeça e pensa um pouquinho. Quem está no controle da sua vida? Quem está no controle do seu lar? Quem está no controle da sua igreja? Dos seus sonhos, do seu salão de beleza, do seu mercadinho? Você está levando na sua força ou você tem buscado depender do Senhor? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, que o Senhor venha nos convencer, ó Deus, daquilo que temos feito, que não tem te agradado, das vezes que temos caminhado, Senhor, sem, ó Deus, a tua direção, que o Senhor venha nos direcionar, porque sabemos que o nosso coração ele é enganoso. Muitas vezes damos passos, Senhor, que não é do teu agrado, mas nós queremos, nesta tarde, pedir ao Senhor que venha nos redirecionar nessa nossa trajetória de vitória. Queremos sim, ó Deus, o Senhor como centro das nossas vidas. Queremos o Senhor como nosso governador. Ó Deus, como aquele que nos dá as diretrizes a seguir. Precisamos do Senhor, precisamos da Tua intervenção nas nossas vidas. Nos ajuda, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei aqui também, né, um versículo que diz assim: o Senhor, o teu Redentor, eu sou o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Deus, Ele é o nosso Criador, Ele planejou a nossa trajetória rumo à eternidade, né? Como eu já falei para vocês, e vale a pena a gente se submeter ao senhorio do Senhor Jesus. Se nós crermos nas promessas do Senhor, se nós temos a palavra do Senhor como regra de fé na nossa vida, como a nossa bússola, nós vamos encontrar sempre uma saída, por pior que seja a nossa situação. E eu tenho aqui comigo um jornalzinho de 1985. Muitas pessoas, às vezes, não eram nascidas nessa época. Mas aqui nesse jornalzinho tem uma história dos anos de 1960 e alguma coisa. E eu achei muito interessante a história que está aqui, porque é uma história verídica. E eu vou, então, lê-la para vocês. Ó, vocês vão prestar bastante atenção, porque eu vou fazer perguntas desta história, principalmente para as crianças, tá bom? Então, vocês vão ouvir a história, que depois a gente vai ter interpretação de texto, aula de português. Então, a história diz o seguinte: conta-se a história de uma família que deixou o interior de Minas para morar na capital, Belo Horizonte, com a finalidade de uma vida melhor para a família. Uma trajetória dirigida pela família sem a orientação de Deus. Já na capital, o pai de família tornou-se infiel à esposa e começou
uma vida de vícios pela bebida. Este homem foi levado a abandonar a família, porque logo vieram as brigas do casal. A esposa tentava trabalhar para sustentar os filhos. A vida ficava cada dia mais difícil, mas lutando para ter o marido de volta, conseguiu, mas logo engravidou-se dele, que a deixou. A filha mais velha tentava ajudar a mãe, assumindo a rotina da casa, cuidando dos irmãos, cozinhava em fogão a lenha, abastecia a casa com água de uma chofariz, lavava roupas em bacia. O ferro era a brasa. Era uma menina triste, sem sonhos e sem estudo. Dos 7 aos 10 anos, era a dona da casa. Todo o esforço para manter a família não adiantou. A mãe trabalhava sem parar e procurava uma saída, até que conheceu a Igreja Batista da Floresta por meio da senhora Dona Marta, que lhe falou de Jesus e de um orfanato evangélico, onde levou as filhas por não ter condições de sustentá-las. Sofreu muito com esta separação, mas não tinha outra alternativa. Agora, ela cuidava dos filhos homens e aguardava em Deus dias melhores. Sempre que possível, visitava as filhas no orfanato. Via as filhas felizes, bem cuidadas, mas desejava lá no seu íntimo ter condições de criá-las. A filha mais velha estava super feliz. Foi acolhida por missionárias amorosas que investiam suas vidas em prol de tantas crianças carentes, órfãos e rejeitadas pelas próprias mães. A vida no orfanato era organizada, alegre, regida pela palavra de Deus, forjando o caráter de Cristo na vida de cada criança. Aquela menina aceitou a Jesus como seu Salvador aos 12 anos e sonhava em ser uma missionária. Como ela amava as histórias bíblicas, as histórias missionárias e os estudos bíblicos. Foi se alimentando da palavra de Deus, crescendo no conhecimento do Senhor, testemunhando do amor de Cristo na escola e por onde passava. Certo dia, ela recebeu a triste notícia da morte de seu pai. Morreu tentando ajudar 2 pessoas a sair de dentro de um carro que estava sendo levado por uma enchente. Morreu como herói. Era a manchete do jornal. Homem dá a vida para salvar 2 pessoas. A esposa chorava inconsolavelmente. Lá se foi o sonho de reunir a família novamente. Resumindo a história, logo mais, por volta de uns 2 anos, outra enchente devastou o bairro do Horto, em Belo Horizonte, onde aquela família morava. Desta vez, aquela mulher perdeu tudo, perdeu sua mãe, perdeu sua casa, perdeu seus bens, exceto Deus. O nada sem Deus é nada. O nada com Deus é tudo. Confiando em Deus, aquela mulher cobrou forças e conseguiu uma casa da Coab, levando seus filhos homens e um companheiro para ajudar a criar os filhos, embora as meninas continuavam no orfanato. A menina, já moça, ajudava a cuidar das crianças menores, até o dia em que foi estudar num seminário em João Pessoa, pela fé, sem recursos financeiros. Estudou por 3 anos, onde um sobrinho da missionária Marlene pagou todo o seu estudo. Sua mãe ainda vive. Ela tem 84 anos. Vive rodeada dos filhos, filhas, netos e bisnetos. Deus mudou a sorte desta mulher. Deus mudou a sorte dos seus filhos. Deus está escrevendo uma trajetória de vitória
através desta família. Deus quer mudar a nossa sorte. Deus quer mudar a nossa trajetória. Cabe a nós optarmos por Deus. Ele é o nosso socorro, socorro bem presente nas horas mais difíceis, nas horas de angústia. Deus está escrevendo a sua trajetória. Vamos falar juntas? Deus está escrevendo a minha trajetória? Vamos, 1, 2, 3. Deus está escrevendo a minha trajetória. E é uma trajetória de vitória. Com Deus não tem fracasso, só vitória. Vocês gostaram da história? Depois, se alguém quiser ver, está aqui, viu? No jornalzinho do Betel Brasileiro. E eu gostaria, então, de pensar um pouquinho sobre essa história, né? Porque aqui, nessa história, a gente vê alguns personagens. Uns já morreram e outros não. Uns com uma trajetória de fracasso, outros com uma trajetória de vitória. E eu quero a participação de alguém. Alguém pode falar sobre o pai? Pode vir aqui na frente, usar o microfone. Quer falar um pouquinho sobre o pai? Porque são histórias do nosso dia a dia que a gente ouve, né? Pessoas que se deslocam do Nordeste, do interior de Minas, à procura de uma vida melhor, e vêm para a capital, e acaba o quê? Aquele sonho, aquele projeto que tinha, acaba tudo dando errado. Por quê? Perdem o foco. Às vezes entra o quê? Os prazeres do mundo, os pratos que o inimigo das nossas vidas oferece, né? Mulheres, bebidas, drogas. E aquele sonho acaba. Alguém quer falar um pouquinho? Ganhando brinde. Ninguém quer falar sobre o pai? Eu coloquei aqui também que aquele pai, ele morreu como um herói. Mas o fato de morrer como herói não lhe garante a salvação, porque a salvação é através de Jesus. Jesus é o único que preenche o vazio do coração do ser humano. Aquele pai, ele tinha tudo para ter uma trajetória de vitória, mas ele acabou dando o quê? Lugar aos prazeres da carne, se envolvendo com aquilo que ele não deveria. Fez a esposa sofrer, os filhos, mas em tudo isso, Deus tinha um plano e um propósito. Eu gostaria também de pensar um pouquinho sobre aquela mulher. Aqui vocês estão em maior número de mulheres. Alguém quer falar um pouquinho sobre aquela mãe? Você teria coragem de colocar seu filho, sua filha no orfanato? Eu já ouvi muita gente falando assim, eu passo fome, mas no orfanato eu não te coloco. Eu já criei os meus filhos falando o contrário. Se um dia eu passar fome, dificuldade, eu coloco vocês no orfanato. Num bom orfanato, né? Que existem vários orfanatos. Então, eu não acho que uma mãe que coloca seu filho no orfanato, ela está abandonando o filho, porque a gente viu aqui no papel dessa mãe que ela ia visitar as filhas, e foi uma dor muito grande para ela deixar aquelas filhas no orfanato. E a gente sabe que Deus tem um plano em tudo isso, né? Então, às vezes, até mesmo um asilo, que às vezes a família fica assim, não, a minha mãe e o meu pai, eu vou ficar com eles até o fim, não vou colocar num asilo. A gente fala porque a gente tem força, a gente tem condições, a gente fala, eu nunca vou colocar. Mas, às vezes, o melhor que a gente vai fazer é colocar um pai, uma mãe, né, uma pessoa num asilo, num bom asilo. Desde que você vai visitar, você dê os recursos. Eu não sou contra, alguém pode ser, mas eu não sou, né? Porque, às vezes, o lugar já é apropriado para cuidar daquele idoso. Enquanto se estiver em casa, você vai estar sofrendo, o parente vai estar sofrendo, a pessoa vai estar sofrendo. Não é fácil, né? Segunda-feira mesmo, vou estar cuidando de uma senhorinha que ela está em casa, mas está dependendo de pessoas para ajudá-la. Então, aquela mulher, eu coloquei ela como uma mulher virtuosa, ela trabalhava, corajosa, guerreira. Uma mulher que ela encontrou a Jesus no meio da sua trajetória, porque quando saiu do interior de Minas, era projeto da família, não era projeto de Deus. Nem a Jesus ela conhecia. Mas ali, através daquela pessoa chamada Marta, até que, enfim, uma Marta boa, gente, né? Então, aqui a Marta, ela foi o quê? Ponte de salvação para aquela família.
ponte de provisão, ponte de direcionamento, levando aquelas crianças, aquelas meninas para o orfanato. Então, aquela mulher encontrou Jesus, que foi tudo. Aquela mulher, ela sofreu as traições do marido. Ela sofreu ali a separação das filhas. Sofreu a morte do marido, a morte da mãe, a perda da casa, dos seus bens. Se fosse com a gente talvez não teria força, né? Teria sim, porque a gente tem Jesus. Mas uma pessoa que não tem Jesus, muitas vezes ela não tem forças. Ela se entrega a uma depressão, ou outras coisas piores, né? A pessoa se sujeita a fazer. Mas nos momentos de desesperos que podem nos atingir, a gente deve olhar para o Senhor e saber que Ele pode, assim como Ele fez na vida daquela mulher, Ele pode também fazer nas nossas vidas. E lembrando a história dessa mulher, me veio também a história de uma mulher da Bíblia, que também perdeu o marido e os filhos. Quem sabe, levanta a mão. Quem é essa mulher que perdeu o marido e perdeu os filhos e ficou com a nora? Quem é que vai falar bem alto? Levanta a mão. Quem é? Noemi? Então vai lá e pega seu brinde. Lá na mesinha, lá atrás. Pode ir lá escolher o brindezinho. Então, isso aí. Então, Noemi, ela também passou por esta situação, né? Mas Deus, no controle da vida de Noemi, fez de Noemi uma mulher o quê? Vitoriosa. Noemi teve uma trajetória de vitória. Então, aqui a gente aprende, né, com essa mulher também, que o nada sem Jesus é nada, mas o nada com Deus é tudo. Ela se agarrou em Deus, né? Como nós já falamos daquela mulher que é ponte, aquela Marta, eu coloquei aqui Tiago 5, de 13 ao 16, o papel de qualquer servo de Deus, independente se você tem cargo na igreja ou não, Deus conta com você, para você ser ponte, para você socorrer o necessitado, socorrer o aflito, ser companhia de alguém. Deus conta conosco. E aí, lá em Tiago fala, né? Se está alguém aflito, o que você vai fazer? Orar. Se na sua caminhada você encontrar alguém contente, junte-se a ele e louva ao Senhor. Se está alguém doente, você ora, leva o pastor, encaminha aquela pessoa. Às vezes Deus vai direcionar o quê? A uma ajuda profissional, né, de um médico. Então, Deus conta conosco como pontes. Deus quer nos usar. Às vezes a gente pensa que é coisas grandes que a gente tem que fazer para o próximo, para o necessitado, mas não. Às vezes é um abraço, um sorriso, é uma cesta básica, é apenas um convite para ir a uma igreja. Deus conta conosco. E você pode ser ponte nas mãos de Deus. Não precisa ter cargo em igreja. Você deve apenas obedecer ao ide de Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você vai estar servindo ao Senhor. Você vai estar fazendo a diferença neste mundo. E eu coloquei aqui também as missionárias. Tem alguma missionária aqui? Não tem uma missionária com chamado específico, né? Mas como eu acabei de dizer, todos nós somos missionárias, missionário nas mãos de Deus, porque o ide é para todos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, toda criatura, eu costumo dizer, né, que criatura é criança, é adulto, é jovem, são todos. Então, tem gente que fala assim, eu só vou pregar para adultos, mas Deus está no coração de Deus as crianças, está também no meu coração as crianças. Deus conta conosco. Aquelas missionárias, elas tinham um legado. Qual era o legado delas? Fazer Deus conhecido na vida de cada criança. Elas estavam forjando, né, aquelas crianças para enfrentar o mundo de hoje. Muitas delas são vivas. Muitas delas estão por aí, na obra do Senhor, ou tendo um bom casamento,
uma boa família estruturada, mesmo vindo de um lar desestruturado, as pessoas podem ter um lar estruturado. Por quê? Porque Jesus faz a diferença. E a sua trajetória pode ser uma trajetória de vitória. Aquelas missionárias, elas renunciaram a uma vida de família. Uma delas era americana. Hoje em dia, o sonho, às vezes, de muita gente é ir para os Estados Unidos. Mas aquela americana, ela veio como missionária trabalhar com as crianças no orfanato que se chamava Lar Esperança. Ao nome do orfanato, Lar Esperança. Era uma grande família. Ali elas ensinaram às crianças o quê? Provérbios 22, 6. Quem sabe? Valendo um brinde. Vamos, levanta a mão. Ou então levanta e fala alto. Provérbios 22, 6. Isso, então vamos lá, pode pegar seu brinde lá. Vamos falar juntas? Ensine a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará. Então, quando a gente ganha uma criança para Jesus, a gente ganha uma existência inteira. Quando a gente ganha um adulto, a gente ganha metade, porque o adulto já viveu metade da sua vida. Todos precisam de Jesus. Mas se você ganha uma criança, você vai poupá-la de muitos prejuízos que o mundo traz na vida de uma pessoa. Pode livrá-la do vício, livrá-la da prostituição, de um abuso sexual e de tantas outras coisas mais. Então, vale a pena a gente investir nas crianças. Aquelas missionárias, grande será o galardão que Deus tem para elas, Deus tem um chamado para cada uma de nós, mas a partir do momento que Jesus te chama para fazer algo, não importa se o projeto que Deus tem para você, se o seu chamado vai ser curto, médio ou longo prazo. O que vai importar é você fazer com excelência para o Senhor, Ele vai te orientar. O ministério de Jesus foram apenas 3 anos, mas Ele revolucionou o mundo. Glória a Deus. Então, Deus conta com você. Às vezes você pensa assim, já sou de idade, não tenho muito o que fazer. O pouco que Deus colocar na sua mão pode se transformar em algo muito grande. Ninguém sabe quantos anos a gente tem, os nossos dias estão contados, só o Senhor sabe. Mas enquanto Ele colocar algo nas nossas mãos para fazer, nós devemos fazer com qualidade, fazer sabendo que o Senhor, Ele está conosco. Quão formosos são os pés dos que anunciam a salvação. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará trazendo consigo os molhos ou os feixes, como diz no Salmo 126, 6. E agora eu vou me deter um pouquinho naquela menina. Quem aqui conhece ferro à brasa? Alguém conhece ferro à brasa? A irmãzinha, a outra conhece? Então vão lá e pegam um brinde para vocês. Vocês conhecem ferro à brasa, olha, gente. Alguém aqui já lavou roupa em bacia? Por não ter água em casa? Mas tinha água na sua casa, Você lavou porque quis a meia ali, uma máscara. Mas carregar lata d'água na cabeça, podia ter fazido isso, pastor? Trazer uma lata d'água, colocava aqui o pessoal, quem conseguisse, andar com uma lata d'água na cabeça, ia ganhar um brinde. Quem sabe da próxima, A gente começa a pegar essas coisinhas aqui e trazer para a prática. Então, eu coloquei assim, aquela menina, ela teve uma trajetória vitoriosa, por ser trabalhada pela palavra de Deus, desde a sua infância. O Evangelho, ele é o poder de Deus que transforma vidas. Alguém sabe de cor Romanos 16, 1? Por que não me envergonho do Evangelho? Quem vai falar para ganhar o brinde? Vamos lá? Fala, irmã. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, aquela menina, ela foi trabalhada pela palavra de Deus. A salvação chegou na vida dela. Ela viveu na pele a transformação de uma menina triste, revoltada,
para uma menina transformada, alegre, feliz. Ela foi perseverante. Ela aproveitou as oportunidades. Ela podia ter voltado com a sua mãe, ter chorado, não me deixa no orfanato, me leva para casa. Né? E que fim que ela teria? Ia ser cozinheira de fogão a lenha. E conversando, né, com ela e a irmã, poderia ter sido uma prostituta, poderia ter sido uma menina sem estudo, mas aquela menina, ela aproveitou as oportunidades. E a gente aprende também com essa menina que ter uma vida amarga, uma vida triste, revoltada, ou se você tem uma doença, algo, né, que te tira o chão, a gente aprende que Jesus, ele é a resposta, ele é a solução, ele tem a saída para cada um de nós. Aquela menina, ela conseguiu ser vitoriosa, porque ela tinha intimidade com Deus. Ela lia a Bíblia, ela orava. Ela lia a Bíblia. Por que ler a Bíblia hoje em dia? Alguém sabe por que a gente deve ler a Bíblia? Vocês estão com vergonha de falar, né? Mas eu não tenho brinde para todo mundo, ainda bem que ninguém falou. A gente deve ler a Bíblia porque é Deus falando conosco. A Bíblia, ela nos orienta como ter uma vida bem-sucedida. É lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus. A Bíblia, Deus está falando conosco. Toda vez que você ler a Bíblia, é Deus que está falando com você. E a gente precisa ler, meditar nela. E também aquela menina, ela orava ao Senhor. Por que orar? Orar é abrir o coração para Deus, é falar com Ele tudo que está se passando com você. Ele é o nosso psicólogo maior, Ele é o nosso melhor amigo, Ele é o nosso tudo. Se a gente precisar de um outro psicólogo, né, aqui na Terra, Deus vai nos orientar. Não é pecado a gente depender dos profissionais, foi Ele quem criou todas as coisas, né? Então, Deus, Ele conta conosco, conta com as nossas orações. O próprio Jesus orou, Ele dependeu de Deus, Ele se retirava para orar. Isso significa que nós devemos ter o nosso a sós com Deus, o nosso momento, eu e Deus, no meu quarto, na beira de uma praia, você e Deus. Deus quer falar com você, Deus quer te ouvir. Deus, então, Ele é tudo que a gente precisa. A nossa maturidade, ela chega com o tempo. A gente não nasce sabendo tudo. Mas, com o tempo, a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo na vida espiritual. E aquela menina, ela nos ensina também como família. Ela chegou a um casamento. Ela tem 2 filhos. Então, ela chegou a um casamento não perfeita, porque ninguém é perfeito, né? A gente sabe que as fases do casamento, existe a fase do encantamento, das decepções e da maturidade. Mas ela criou os seus filhos nos caminhos do Senhor. E a receita para um casamento feliz, uma família feliz, está lá em Efésios 5 e 6, onde diz a tarefa da mulher, que muitas vezes, né, a gente reclama e acha que é difícil. Qual é a tarefa da mulher? Qual é o papel da mulher no casamento? Ser submissa. Muita gente reclama, mas ser submissa? Ser submissa é ser o quê? É ajudadora, ser auxiliadora, não ser concorrente do marido. E não ter um lar dividido, porque um lar dividido não subsiste. Mas tudo isso vai aprendendo no dia a dia, né, na palavra de Deus, em reuniões. A Bíblia fala que as mais novas devem aprender com as mais velhas. Então, a tarefa das mais velhas aí, hein? Ensinar as mais novas a andar com o Senhor, a ter um lar bem-sucedido. A tarefa dos maridos, eu acho que é mais difícil que a nossa. A tarefa dos maridos é amar a esposa. Mas vocês vão pensar assim, mas amar, você já casou porque ama, é fácil, né? Mas não, aqui diz como que deve ser o amor. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Dando a sua vida por ela. Será que os nossos maridos nos amam a este ponto?
Senão, eles vão ter que se converter. Mas, assim, a partir do momento que o marido amar a esposa, como Jesus amou a igreja, fica fácil a submissão. E fica fácil também para os filhos serem obedientes aos pais, honrar os pais, viu? Meninas, crianças, adolescentes, pré-adolescentes, juniores. Então, um lar estruturado na palavra do Senhor, ele traz o quê? Consequências agradáveis, um lar de harmonia, um lar de paz. Então, a gente pensa, né, que a família é algo vulgar, mas não, a família nasceu no coração de Deus. Deus ama a família. Por mais que tentem destruir a família, ela vai resistir, porque ela é criada por Deus. Também podemos aprender com aquela menina a viver pela fé. Por que pela fé? Porque ela foi estudar pela fé, ela não tinha recursos. Mas Deus, ele é o dono do ouro e da prata, como diz lá em Ageu. E ele fez a provisão para aquela menina. Ela conseguiu estudar 3 anos, e sem gastar 1 centavo, porque ela não tinha, mas confiou em Deus, e Deus a sustentou. Então, se você tem algo na sua vida que você almeja, e pensa, eu não tenho condições, eu não tenho recursos, eu não sei como pagar a faculdade do meu filho, eu não sei como eu vou fazer para adquirir um carro, a minha casa própria. Saiba que Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Ele pode suprir todas as suas necessidades. Aquela menina, ela aproveitou as oportunidades. Como aproveitou as oportunidades? Ela não voltou para casa, ela estudou, ela buscou ao Senhor, ela não ficou presa no seu passado. Podia ser uma coitada, coitadinha de mim, não sou ninguém, não vou dar em nada, não posso estudar, porque se até os 10 anos ela não estudava, ela começou a estudar com 11 anos na primeira série. Então, ela aproveitou, né? Ela viu ali que Jesus, ele era a solução para a sua vida, que Jesus, ele tinha tudo o que ela precisava, e ela agarrou, então, com as suas 2 mãos, as oportunidades que Deus lhe dava. Será que Deus tem lhe dado oportunidades de crescer, de sair da mesmice, e você não tem percebido? Ou você está acomodado, acomodada? Pensa um pouquinho. Às vezes, né, Deus dá oportunidade para a pessoa sair daquela vida, daquela situação. Pessoas que às vezes chegam na igreja, a igreja ajuda, mas as pessoas acabam voltando para a vida de sempre. Outras não, né, escrevem uma trajetória de vitória, vem para a igreja, agradece, né, o apoio, o incentivo que recebeu, a cesta básica que ganhou, mas não fica recebendo a vida inteira. A pessoa, Deus começa a abençoar e a pessoa dá um basta, pastor, não precisa mais, Deus está me abençoando, agora eu tenho para ajudar, para repartir com outros também. Então, estas pessoas que encontram Jesus fazem a diferença. E vale a pena o papel da igreja. A igreja é importante, assim como a Dona Marta foi importante, a Batista da Floresta foi importante. As igrejas, que são agências do Senhor nesta terra, elas fazem um grande papel, o papel de salvar vidas, o papel de amparar as pessoas, de mudar a vida de muitas pessoas. Eu coloquei aqui também sobre aquela menina que ela trabalhou desde cedo. Quantos aninhos você tem? 7? Olha, você pode cozinhar em fogão a lenha. Então, eu coloquei assim, ó, aquela menina, ela trabalhou desde cedo. Dos 7 aos 10 anos, ela foi dona de casa. E a gente subestima os nossos filhos. A gente, às vezes, acha que os nossos filhos não têm condições de fazer certas atividades, certas tarefas em casa, ir a um mercado perto de casa. Os dias são maus, mas a gente tem que saber que Deus está no controle. Você não vai criar seu filho numa caixinha de fósforo, colocando medo no seu filho. Você tem que confiar em Deus e falar para o seu filho, confia em Deus, Deus é com você, Deus vai te ajudar, Deus vai te dar graça. E aquela menina, ela trabalhou desde cedo, e a gente vê que hoje em dia a sociedade também subestima nossas crianças, nossos adolescentes e nossos jovens, não podem trabalhar.
tem que ter a certa idade para poder trabalhar. Nós temos que colocar na mente dos nossos filhos que eles são preciosos para o Senhor, que o trabalho é digno. O trabalho não é uma coisa ruim, e vai muito pelo contrário, o trabalho vai levar a criança a se desenvolver. Se a sociedade não deixa trabalhar no mercado de trabalho, você pode cuidar do seu filho em casa. A igreja pode abrir espaço para aulas, né, de artesanato, algum recurso para a criança. Eu dei um cursinho na igreja sobre finanças. E cada criança, elas vendiam uma coisa. Ali a gente foi trabalhando, né, a parábola dos talentos. Então, no final, cada uma teve a sua mesinha vendendo a sua mercadoria. Ali elas reembolsaram a mãe o gasto, tiraram o dízimo, levaram, né, no envelopezinho lá na frente da igreja. E elas aprenderam que elas podem produzir algo. Elas não são qualquer coisa. A gente subestima, a sociedade subestima a criança. Mas o inimigo não subestima as crianças. O inimigo, ele ataca as crianças e ele quer usá-las, e ele as usa com um grande potencial na mão dele. Nós precisamos acordar para cuidar das nossas crianças. As igrejas, as mães, as vós, as tias, o tempo que a gente passa com as crianças é um tempo precioso. E Deus vai cobrar de nós. Às vezes, a gente dá entretenimento para a criança, principalmente hoje na era do celular. Fica com o celular que a mamãe vai trabalhar, fica no celular que eu vou estudar, fica no celular que eu vou orar. A gente tem que tomar uma nova posição, voltar a uma trajetória de vitória, cuidar das nossas crianças. As crianças, elas são do Senhor, elas também vão entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Precisamos, então, de ter visão voltada para as crianças. Uma visão que Deus tem com as crianças. Vinde a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E eu gostaria de fazer um momento de oração, né, pela família, pela igreja, por aquilo que Deus pode estar colocando na sua mão hoje. Né, ser babá da vizinha, investindo na vida daquela criança. Quantas crianças eu já cuidei, e a partir do momento, eu já aprendi que a partir do momento que a mãe fala assim, ó, cuida do meu filho, significa o quê? Que ela está tirando a autoridade dela de mãe, ela está passando para você. Você agora é autoridade sobre aquela criança. Você deve aproveitar essa oportunidade e ministrar Jesus na vida dela, resgatá-la para o Senhor Jesus. Vamos ficar de pé? E vamos orar. Alguém gostaria de fazer essa oração pela igreja, pelas crianças, por esse desafio? Cadê a corajosa, o corajoso, para vir aqui fazer essa oração? Ninguém? Quer orar, pastor, a pastora? Pastora não, você é igual eu, mulher de pastor. Eu falo assim, a mulher de pastor não é pastora. Porque, senão, a mulher do médico seria médica, já que ela não estudou para ser médica, ela seria médica, né? Então, a gente fica com essa coisinha aí. Mulher de pastor é pastora no sentido de estar pastoreando junto com o pastor, né? É uma brincadeira. Mas existe a pregadora agora, né? Então, nós não somos pregadoras, nós somos esposa de pastores. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti por esta tarde, pelas vidas que estão aqui conosco, pela palavra que o Senhor tem trazido e pela verdade que o Senhor tem deixado diante de nós. Que nesses dias, Senhor, a sua igreja esteja se posicionando como realmente aquela joia tão preciosa e rara que o Senhor tem aqui nesta terra para operar através dela, para através dela realmente comunicar a salvação em Cristo Jesus, para através dela, Senhor, cuidar daqueles desalentados, aqueles que estão feridos, aqueles que estão carentes, Senhor, de conhecer a Tua verdade e que, na verdade, têm diante de si alguma coisa tão preciosa que ainda não conhecem. Que nesses dias, Senhor, mais do que nunca, aquilo que o Senhor tem
designado para cada uma de nós, venha à luz e nós não rejeitemos, Senhor, não rejeitemos aquilo que o Senhor quer fazer, mas muito pelo contrário, nós retenhamos, agarremos isso como a maior preciosidade e privilégio que o Senhor tem dispensado a nós nesses dias. E, na verdade, cumpramos a missão que o Senhor tem para conosco. Que, na verdade, cada mulher aqui nessa tarde, esposa, mãe, na verdade, esteja mais consciente daquilo que o Senhor tem esperado delas, junto a seus filhos e junto a seu marido. O Senhor, na verdade, nos coloque como realmente uma pedra viva dentro dos nossos lares. Que o Senhor ali nos estabeleça como ajudadoras, aquelas que, na verdade, podem dar todo o suporte, não só aos filhos, mas aos seus maridos, aquela que, na verdade, pode ajudar os seus filhos a serem encaminhados naquilo que precisam ser encaminhados no dia a dia, Pai. Nós não queremos nos negar, nem nos furtar aquilo que o Senhor tem determinado para nós. Que o nosso testemunho como mãe seja transferido para os nossos filhos, de, na verdade, sermos servos e servas fiéis, aqueles que, na verdade, reconhecem que existe somente um Senhor, que deve ser servido nesses dias e atendido nesses dias, para que o seu nome aqui nesta terra, Senhor, seja levantado com todo poder e glória, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Então, agora eu vou chamar aqui as crianças na frente. Podem vir, já tem 3. Tem mais algum aí? Bem, as crianças aqui à frente, que nós vamos cantar uma musiquinha de criança. Certo? Eu não tenho uma voz muito boa, mas eu aprendi que agora, né, a gente canta do jeito que dá. Tem uma musiquinha que fala assim, ó: Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama a todos. Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequeno irmão. Ama a ti, ama a mim, Jesus ama a todos. Deu para aprender? Vamos todos cantarem? Vamos lá? 1, 2, 3. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama a todos. Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequeno irmão. Ama a ti, ama a mim, Jesus ama a todos. Muito bem, pode se assentar. As meninas podem ir lá pegar um brinde, as 3, tá bom? Vai lá escolher, ver se sobrou alguma coisa. E eu gostaria de colocar uma musiquinha, e vocês podem, quem quiser ficar sentada ou ajoelhar, né, de olhos fechados, para vocês estarem pensando um pouquinho no que eu vou estar falando aqui para vocês, tá bom? Eu vou falar e depois a gente coloca a música. O Senhor diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, ou a seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que deseja. Saiba que as lutas são necessárias para lhe moldar, forjar, formar o caráter de Cristo em você. Deixa o seu fardo, suas decepções, suas finanças, suas aflições, até mesmo a doença aos meus pés. Não duvide de mim. Eu estou sempre com você. Eu te amo. Esvazie-se de si mesma. Viva para mim, dependa de mim. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Um coração quebrantado e contrito, eu jamais desprezarei. Busca-me e me achará, quando me buscar de todo o seu coração, e as demais coisas lhe suprirei. Você está escrevendo a sua trajetória de vitória. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Eis que cedo venho, e comigo está o galardão, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro.
Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso tudo. O Senhor tem sempre o melhor para cada uma de nós. Sabemos que podemos passar por desertos, por vales, mas o Senhor é o nosso escape. O Senhor é a nossa luz no fim do túnel. E nós, ó Pai, nesta tarde, queremos dar um basta à nossa vida de mesmice, à nossa vida sem perspectivas, à nossa vida, Senhor, sem sentido. Queremos colocar diante do Senhor todas as nossas aflições, sejam elas quais forem. E, ó Deus, dizer que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor venha reinar em nós, que o Senhor tome o seu lugar nas nossas vidas, porque o Senhor deve ser o centro das nossas vidas. Queremos te buscar em espírito e em verdade, queremos ser testemunhas do Senhor, queremos ser pontes, ó Deus, para o necessitado. Pai, nos ajuda a olharmos para o Senhor sempre, 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 ó Deus, porque não há ninguém que pode fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por este dia, por esta tarde, por este momento, por cada palavra, Senhor, que o Senhor colocou nos meus lábios para falar às tuas filhas. Eu te louvo por isso e já te agradeço, porque o Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus que sabe de todas as coisas. Que o Senhor venha suprir as necessidades de cada uma que aqui está. Pai, fala ao coração das tuas filhinhas. Aquilo, ó Pai, que não chegou ainda, Senhor, ao conhecimento das tuas filhas, que o Senhor, ó Deus, faça-os, ó Deus, ruminar esta palavra, e que essa palavra, que é a tua palavra, Senhor, venha, ó Deus, achar lugar nos seus corações. Em nome de Jesus, nós queremos escrever uma trajetória de vitória, porque o Senhor está conosco, e nós, ó Deus, em nome de Jesus, vamos escrever a nossa vitória de vitória, até, ó Deus, a eternidade. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém